Muitas vezes eu falo para alguém, você tem que ler as Escrituras, você precisa ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus. E aí eu já ouvi muitas vezes, sim, mas eu leio a Bíblia, eu instalei aquele aplicativo no meu celular de versículo do dia, eu cadastrei no site tal, que todo dia me manda mensagem com versículo, eu participo do grupo fulano de tal, que todo dia me manda mensagem de um texto bíblico, uma reflexão bíblica. Eu leio a Bíblia todos os dias. Poxa, ótimo! Parabéns por fazer isso. Quantas pessoas ficam procurando palavras de automotivação, de autoajuda, fica seguindo coaching para ganhar uma mensagem ou outra de massagem de ego, e você está ouvindo versículos bíblicos. Isso é excelente. Parabéns! Mas você precisa fazer algo mais. É preciso dar um passo à frente na sua maturação espiritual. Quando você recebe esses versículos bíblicos, eles são escolhidos a dedo. E aqui eu falo do que eu também faço. Se você seguir o canal Café e Teologia, seja no nosso grupo no Telegram, seja no Instagram ou no Facebook, frequentemente eu não consigo produzir todos os dias, me desculpe. Mas eu trabalho sozinho, seja no curso teológico, seja no site, o Facebook, o Instagram, aqui no canal, eu faço tudo sozinho, as artes, os vídeos, a produção, então eu não tenho tempo de mexer em tudo. Eu faço por temporada, vamos dizer assim. Mas eu lanço versículos. Sempre tem um versículo bonitinho lá para você ler. Só que eu preciso escolher esse versículo. Primeira coisa, tem que ser um versículo curto, porque eu tenho pouco espaço na imagem. Então eu sempre escolho um versículo, vamos dizer, motivacional. A palavra não é essa, mas você entender. Sempre motivacional. Sempre dizendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus perdoa, que Deus protege. Eu faço isso. E assim como eu, muitos outros fazem a mesma coisa. Versículos como ficarão de fora os cães, os mentirosos, os adúlteros. A gente não coloca esses versículos. Versículos que falam que Deus é fogo consumidor, que Ele vai tratar o pecado, que Ele não tem o culpado por inocente. Versículos assim, a gente não coloca nessas pequenas reflexões. Porque a gente escolhe lá os versículos bonitinhos, vamos dizer assim. Então, dê um passo à frente, comece a ler as Escrituras, não sendo por essas fontes que escolhem o versículo a dedo, como eu também faço, os bonitinhos, e te manda. Mas leia um capítulo todo da Bíblia. Às vezes é difícil você pensar, poxa, vou começar a ler a Bíblia de onde, né? Tá. Quando você receber um versículo desses, do versículo do dia, da reflexão do dia, guarda um momento e leia o capítulo inteiro. Tem um versículo bonitinho lá do Salmo tal. Tudo bem, leia o versículo, depois tira um tempo e leia todo aquele salmo. É uma citação de Paulo em Romanos, em Corinto, de Pedro, é do livro de Atos, é uma citação do profeta Isaías, Jeremias, é uma citação de Gênesis, do livro de Josué. Leia o capítulo inteiro, para que você entenda o contexto, o que mais que está sendo dito, para que você comece a ler a palavra de Deus. E o seu terceiro passo, o primeiro foi esse, de se interessar em receber versículos bíblicos e meditações bíblicas todos os dias. Segundo passo, leia o contexto, leia o capítulo inteiro dos versículos que indicaram para você. A maioria vai ser em Salmos, faça isso, né? Eu falo em Salmos porque desses versículos recebidos em meditações diárias, a maioria são do livro de Salmos. Faça isso. Depois, coloque em prática. Isso mesmo. Coloque em prática o que tiver escrito lá. Se é para orar mais, que você ore mais. Se é para ler mais a Bíblia, que leia mais a Bíblia. Se é uma reflexão sobre confissão de pecados, onde você estiver, ore a Deus e confesse os seus pecados. Não precisa ficar perguntando, procurando na sua mente quais pecados. O que você lembrar, confesse. Ou, como Lutero ensina, Martim Lutero ensina, se declare pecador e peça misericórdia a Deus. Se for sobre salvação, ore a Deus e peça a Deus para ser salvo. Ainda que Ele já tenha te salvado na cruz, ainda que você tenha certeza da salvação,
Eu gosto de orar assim. Meu Deus, salva minha vida, salva minha família. Não me deixa cair em pecado, não me deixa ir para o inferno, me salva. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Primeiro passo, se interessar pela Bíblia. Segundo passo, ler a Bíblia com o contexto dos versículos, lendo um trecho maior das Escrituras. Terceiro passo, colocando em prática. Quando você começar a colocar em prática o que a Bíblia diz, você vai ver a sua vida mudar em todos os aspectos. No momento foi bom escutar a meditação, mas você precisa de mais. Eu preciso ler o texto completo. Eu preciso de mais, colocar em prática na minha vida. Coloca na sua. Vai ser uma bênção para a sua vida material, humana, para espiritual, para o seu relacionamento familiar, para a sua vida em todos os aspectos, quando você começar a colocar a palavra de Deus em prática. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Calma, você não entende tudo. Eu não entendo tudo, ninguém entende tudo. Mas a cada dia nós aprendemos um pouco mais. A cada dia nós estudamos um pouco mais. E, se você não entende algum versículo bíblico, coloque em prática aqueles que você entende. E você vai ver a sua vida mudar. Não adianta ouvir a Bíblia sem colocar em prática. É como você saber qual remédio tomar, mas não tomar. É como ter fome, ter a comida em casa e simplesmente não comer. É aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. A Bíblia nos ensina a ser ouvintes e praticantes da palavra. É assim que o texto bíblico diz. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. E quando você fizer isso, vou repetir, a sua vida vai mudar. Está preparado? Quer mudança? Te dei os passos. Agora é só colocar em prática.